Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de circuitos elétricos. E na videoaula de hoje nós iremos abordar o seguinte assunto: resposta a um degrau de um circuito RLC em paralelo. Então, determinar a resposta para esse circuito quando um degrau de corrente é aplicado consiste em determinar a diferença de potencial nos elementos que estão em paralelo ou a corrente individual em cada um dos ramos em que existe um elemento de circuito. Pode haver ou não energia armazenada no circuito. Então, iremos admitir inicialmente que a energia armazenada no circuito é nula. Tanto o capacitor está descarregado, quanto nenhuma corrente circula no indutor. Então, isso simplificará os cálculos, porém não vai alterar o processo de dedução das equações. Determinar a corrente no indutor, a corrente IL, é bastante interessante, porque à medida em que a chave abre em T igual a zero e ela fica indefinidamente aberta, essa corrente ela não vai tender a zero. Pelo contrário, ela vai tender a corrente I da fonte de corrente. Então, se eu aplicar LKC ao nó superior do circuito, eu tenho esta equação. IL mais IR mais IC é igual a corrente I, fornecida pela fonte de corrente. Substituindo IR por V sobre R e IC por C dV dt, e lembrando que V é igual a L dI dt, a equação para a diferença de potencial nos terminais do indutor, eu posso substituir essa expressão de tal forma que o segundo termo passa a ser L sobre R DIL dt, mais o último termo do lado esquerdo passa a ser LC d ao quadrado IL sobre dt ao quadrado, igual a I. De tal forma que agora, dividindo todos os membros da equação por LC, eu tenho esta equação. Segunda derivada de IL mais 1 sobre RC, primeira derivada de IL, mais IL sobre LC, é igual a I sobre LC. Então, percebam que, do que nós havíamos deduzido para a resposta natural, essa equação difere que nós não temos um termo nulo do lado direito da equação. Ou seja, nós não temos uma equação diferencial homogênea. E isso altera todo o processo. Então, nós vamos utilizar uma abordagem indireta para solucionar esta equação diferencial. Então, ao invés de explicitar a corrente, eu vou substituir IL pela integral da tensão e vou substituir IC por C dV dt. E agora irei fazer o mesmo que foi feito quando analisando a resposta natural de um circuito RLC. Então, vou derivar a equação. Derivando a equação, o termo constante some. Então, I, devido à fonte de corrente, devido ao degrau de corrente aplicado, some. E eu tenho esta equação diferencial, que se eu dividir agora todos os termos por C, eu passo a ter essa equação diferencial. Derivada segunda da tensão, mais 1 sobre RC, derivada primeira da tensão, mais V sobre LC, igual a zero. Uma equação diferencial homogênea, exatamente igual nós encontramos para a resposta natural e que é de fácil solução. Então, as soluções para V dependem das raízes da equação característica. Nós já fizemos todo esse processo anteriormente. V é igual a A1 e elevado a S1t mais A2 e elevado a S2t. V de t é igual a e elevado a menos alfa t, que multiplica um termo em cosseno mais um termo em seno. E V de t é igual a d1t elevado a menos alfa t mais d2 elevado a menos alfa t. Para determinar as três possíveis soluções para IL de t, eu tenho que levar em consideração a corrente devido à fonte de corrente, devido ao degrau de corrente aplicado, e considerar essas três soluções para as equações diferencial, de tal forma que as três soluções possíveis para IL de t são as seguintes. IL é igual a I mais uma constante E elevado a S1t, mais A2 E elevado a S2t. Aqui tenho linha para diferenciar a solução para a tensão, mas enxergue isso como uma constante. IL de t é igual a I mais
B1' E elevado a menos alfa t cosseno de ômega dt, mais B2' E elevado a menos alfa t seno de ômega dt. Novamente, B1' e B2' são constantes. Utilizamos essa notação somente para diferenciar da constante B1, que foi a constante utilizada para a solução para a tensão do circuito paralelo. E L de t é igual a I mais D1' t E elevado a menos alfa t, mais D2' E elevado a menos alfa t. Então, na próxima videoaula, nós iremos resolver alguns exercícios exemplificando como utilizar essas equações. Então, agradeço a todos que assistiram essa videoaula e até a próxima.